Fala, querida aluna, fala, querido aluno. Na aula de hoje a gente vai continuar, tá? Dentro do tema radioatividade, reações e emissões, né? Nucleares. Só que agora a gente vai focar no tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida é o estudo da cinética, ou seja, da velocidade das emissões. A vantagem aqui no estudo de tempo de meia-vida é que as emissões elas sempre obedecem a um decaimento exponencial. O que é o decaimento exponencial? A gente já chama de tempo de meia-vida por isso mesmo. Cada substância das que nós vamos estudar tem um tempo exato em que ela se degrada até a metade, ela emite até a metade. Então, eu peguei um exemplo bem simples aqui. Imagine que você tenha 16 átomos de um certo elemento radioativo, que espontaneamente vai emitir alfa, beta, gama e por aí vai. Imagina que seja um carbono, um dos elementos mais comuns do exercício, o carbono 14. Imagina que você tenha dentro de um corpo 16 átomos de carbono 14. E ele aproximadamente ele tem um tempo de meia-vida de 5.730 anos para chegar à metade. Metade de 16 átomos, 8 átomos. Então pensa, a gente anota aqui, ó, passou uma meia-vida. Uma meia-vida. Está aqui. Ele vai passar mais 5.700 anos, aproximadamente, para sair de 8 átomos e chegar a 4 átomos. Tá vendo que a gente está quebrando aqui, eliminando pela metade? Então, ó, mais uma meia-vida. Então, duas meia-vidas. Ele vai demorar mais 5.700 anos para sair de 4 átomos e chegar a 2 átomos. Mais uma meia-vida. Então, cada meia-vida dessa para o carbono 14 tem um tempo específico de aproximadamente 5.730 anos. Agora, esse tempo, ele depende da substância. Nesse exemplo, é o carbono 14. Tem substâncias que têm um tempo de meia-vida de segundos, outra de minutos, outra de anos e bilhões de anos. Cada elemento radioativo, que a gente chama de radioisótopo, então cada radioisótopo tem o seu tempo de meia-vida. O que é padrão? Eu posso até apagar aqui para você entender melhor. Eu posso apagar o carbono 14, automaticamente eu apago 5.730 anos, essa queda ela é padrão. Então, se você parte de uma quantidade de átomos, sempre o tempo de meia-vida vai jogar essa quantidade à metade. Vai dividir por 2. Então, ó, independente da quantidade que você começasse, cada tempo de meia-vida que se passa, ele reduz a metade. Cada tempo de meia-vida, metade. Cada tempo de meia-vida, metade. Tanto que você poderia fazer em porcentagem. Caso o exercício trabalhe com porcentagem, você pode colocar ó, de 100% sempre para 50%, para 25%, para 12,5%, para 6,25%. O importante é você entender que cada decomposição dessa é uma meia-vida. Então, uma meia-vida, duas meia-vidas, três meia-vidas. Poderia também trabalhar com fração. Então, ó, de 1 inteiro né, para meio, uma meia-vida. De meio para 1/4, duas meia-vidas. De 1/4 para 1/8, três meia-vidas. E assim sucessivamente. Eu vou pegar um exemplo aqui para você trabalhar de uma forma bem prática. Tá? Ó, um exemplo da FUVEST que fala que o radioisótopo iodo 131, então 131 é a massa do iodo, não são todos os iodos que são radioativos, é importante dizer isso, né? Radioisótopo quer dizer que essa espécie de iodo, com 53 de número atômico e massa 131, ele é radioativo. Ele emite beta e perde 75% da sua atividade em 16 dias. Então, o que a gente está falando? Ó, a informação que tem aqui. Primeiro que o composto é o iodo. Iodo 131. Está falando que ele emite beta. Tá? Emite beta. Eu poderia pedir aqui a equação de emissão de beta. Então, seria uma pedida. Ó. Então, vamos lá. O iodo 53, 131, emite partícula beta, menos 1 e 0. O que sobra? Né? Qual o elemento que eu tenho aqui na sequência? Bom, quando o elemento emite beta, ele perde um de nêutron e passa a ter um de próton. Então, de 53, ele vai para 54. Ou seja, ele deixa de ser o iodo. Não pode mais ser o iodo. Ele é um elemento de número atômico 54. A massa mantém-se 131. Emissão beta não altera a massa. Então, quem é o elemento 54? O elemento de número 54 é o xenônio.
xenônio tem o número 54. Então ele virou um gás nobre, exatamente, né? Houve uma mudança no número de prótons, ele perde um nêutron, passa a ser um próton, aumenta no próton e a massa permanece 131. Tá, mas o exercício não está falando para a gente sobre isso. Ele está falando sobre a perda de atividade. Então vamos lá, agora para a conta de tempo de meia-vida. Ele diz que o iodo 131 ele emite beta e perde 75% da sua atividade, a sua atividade radioativa em 16 dias. Então vamos lá, ó. Ele começa com 100% de emissão. 100% de emissão, está aqui. Ele decai uma meia-vida. Para uma meia-vida decaída, ele chega a 50% da emissão. Então, ó, na primeira meia-vida, ele cai para 50%. Então, ele perdeu 50% de atividade radioativa. Aí ele cai para 25% na segunda meia-vida. Então, a segunda meia-vida já leva para 25%. Segunda meia-vida. Olha aqui, ó, você está com isso no quadro. Ó. 100% de atividade, 50%, 25%. Então, sempre é isso. Duas meia-vidas. Ele perdeu 75% de atividade. Consegue ver? Ó, porque ele começou com 100%. Quando ele está com 25%, isso aqui é o que sobra dele. Então, eu tenho 25% de atividade. Então, eu perdi 75%. Esse total aqui que se perdeu ocorreu em 16 dias. Então, ó, duas meia-vidas em 16 dias. Ó. Vamos colocar aqui. 16 dias. Automaticamente, qual é a resposta desse exercício para a pergunta de qual o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida, 8 dias. 8 dias aqui, 8 dias aqui. Total de 16 dias, 75% de atividade radioativa perdida. Então, a resposta... Né? Caso na pergunta que era essa pergunta, é importante dizer qual era o tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida de 8 dias. Entendido? Vamos para o gráfico de queda exponencial para a gente fazer um exercício em cima do gráfico? Então vamos lá. A curva de decaimento. A curva de decaimento ela é uma curva sempre igual, ela é sempre exponencial. Ok? Ela sempre vai começar com uma quantidade aqui que pode indicar seu 100%, pode indicar a massa, pode indicar número de mols, e você tem sempre que avaliar o seguinte, a metade, exatamente a metade. Então aqui eu coloquei 100 e porcentagem, mas você poderia colocar 100 partículas, 100 mols, qualquer quantidade que indicasse aqui uma quantidade de átomo, matéria, massa, tá? Então você vai decair a 50%, metade. E vai observar qual foi a queda de meia-vida aqui. Nesse eixo aqui, pode ser quantas meia-vidas ocorreram. Então, na primeira meia-vida, ele chega a 50%. Na segunda meia-vida, ele chega a 25%. Na terceira meia-vida, 12,5%. E assim sucessivamente. Você vai perceber que com uma curva exponencial, ele não toca o zero. Então, ele sempre terá algum vestígio ainda de material radioativo. E você pode trocar esse 1, 2, 3 e 4 aqui, que a gente vai chamar de X, né, que é a quantidade de meia-vidas, você pode trocar isso pelo tempo mesmo. Se for uma substância que você conhece, que nem o exemplo que eu vou dar aqui de carbono 14, que é 5.730, você pode colocar 5.730, o dobro de 5.730, depois o triplo, o quádruplo, sempre o valor que for compensando para cada substância. Pode ser em milissegundo, pode ser em horas, cada substância tem um tempo. Esse gráfico ele é genérico. Ok? E aí eu tenho que passar para vocês também, para de repente você acha mais fácil de fazer por fórmula. Como que funciona fazer por fórmula? A gente tem essa formulazinha aqui, ó, de decaimento tempo meia-vida. O que você tem que saber? O X, ele é o número de meia-vidas, tá? Número meia-vida, coloca aqui. Quantos decaimentos tem? Um decaimento, 2, 3, 4, então é esse X. Normalmente ele é uma incógnita, você quer saber. Aqui é a quantidade que restou da substância. Então, ele teve 4 meia-vidas. Então, quanto eu tenho da substância? Bom, você tem 4 meia-vidas. A primeira meia-vida eu tenho 50%. A segunda meia-vida eu tenho 25%. A terceira meia-vida, 12,5%. A quarta meia-vida. Então, depois de 4 meia-vidas, quanto que eu tenho da substância? 6,25. Então, ele normalmente, esse N aqui, ele é a quantidade que você tem da substância naquele momento. E o N0 normalmente é o inicial, tá? Aqui é o inicial. Nesse caso aqui 100%, mas podia ser uma quantidade em massa. Tanto que existe a fórmula em massa, ó, que é M0, MO, né, de origem, sobre 2 elevado a x. Perceba, a fórmula é a mesma, ó, só que ao invés de estar calculando em número de mol, está calculando em massa. Ou eu podia trocar por porcentagens aqui. Então entenda que a gente pode utilizar por esse meio. Normalmente não compensa, mas a gente consegue fazer a utilização. Vamos para esse exemplo aqui, ó. Esse exercício tirado do Mackenzie, ano 2015,
que fala em que um arqueólogo fez uma datação de um fóssil com um carbono 14. O carbono 14 ele é radioativo e assim que a gente tem o falecimento, né, de uma espécie viva, ele começa a emitir, tá? A morte da espécie viva ele começa a emitir radioatividade. É uma radioatividade bem leve, né, de baixa intensidade, então ela não há perigo de ficar exposto sobre essa radioatividade, porque há uma baixa concentração de carbono 14 nos corpos. E ela permite datar, fazer a datação de um fóssil. Então aqui um arqueólogo determinou, por meio de datação, que a amostra que ele tirou de um determinado fóssil continha 0,012 de carbono 14. E a pergunta é: quanto tempo se passou? Sabendo que o carbono 14 tem um tempo de meia-vida, é lógico que ele dá isso no exercício, um tempo de meia-vida de 5.730 anos. Então, sabendo que o tempo de meia-vida é de 5.730 anos, ele pergunta: quanto tempo tem esse fóssil? Então vamos lá, ó. Ele pegou uma amostra e constatou que tinha 0,012% aproximadamente. Vamos sair do 100%? Ó. Uma meia-vida, 50%. Duas meia-vidas, 25%. Três meia-vidas, 12,5%. Quatro meia-vidas, 5 meia-vidas, 1,56. Daqui, ó, 7 para 0,78. 8, 9, 10, 11, 12, 13 meia-vidas. 13 decaimentos para chegar em 0,012, que é o que ele indicou no exercício. Ó. Eu tenho 0,012 de atividade, né, de partícula de carbono 14. Se eu partir de um dia o que foi o 100%, e é essa a comparação que se faz, se um dia eu tive o 100%, hoje eu tenho 0,012, quanto tempo se passou? O que você tem que fazer? Pegar 13 meia-vidas, 13, e multiplicar pelo valor de cada meia-vida, nesse caso do carbono. Essa é a resposta do exercício. 13 vezes 5.730 anos. Dá aproximadamente, né, porque a gente tem uma variação aqui, 74.490 anos. Então, o fóssil deve ter aproximadamente uns 74, 75 mil anos, né? Fica lógico que há uma variação na queda de meia-vida do carbono e há uma variação, lógico, na porcentagem. Isso eu estou dizendo na prática. Nesse exercício, né, de alternativa, você escolhe lá a alternativa que mais se aproxima. Na casa de 74, 75 mil. Entendido? Então é isso que a gente faz, a queda é essa. Professor, poderia usar a fórmula? Poderia. Vou só explicar, tá? Não vou fazer pela fórmula, mas você pode aqui colocar, ó. Esse aqui seria o 0,012, que é o quanto eu tenho no momento. Aqui seria 100%. Então você ficaria com 0,012 100% sobre 2x. E você chegaria aproximadamente em 13 meia-vidas. Então 13 meia-vidas também vai dar, vezes 5.630, vai dar aproximadamente 74.000, 75 mil anos. Espero que você tenha entendido, tenha acompanhado. Até a próxima, bons estudos!